Boa tarde a todos, meu nome é Estevão Ferreira Brunelli, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu vim apresentar para vocês alguns procedimentos da compostagem. A minha empresa é Compor Soluções Ambientais Sustentáveis. Então, o processo de compostagem é um processo autossustentável e ele age através da decomposição da matéria orgânica por fungos e bactérias e outros micro-organismos. Basicamente, a matéria-prima é uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio. O carbono, a gente utiliza o capim seco e o nitrogênio a gente utiliza hortaliças. Então, todo o nosso processo é baseado só em hortifruti grangeiros, sobra de feira, sobra do produtor, como eu vou apresentar mais para frente. E ele não envolve adição de esterco. Então aqui, né, une o capim seco, que é o carbono, com a fonte de nitrogênio, que seriam as hortaliças, faz a mistura e depois de um tempo ele vira alimento para as minhocas. Em torno de 30 dias por aí, essa matéria ela eleva a temperatura, chega próximo aos 80 graus, aí ela vai baixando, quando ela baixa de 30, ela está disponível, está no ponto ideal para estar sendo disponibilizado para as minhocas. Então aqui, o processo de compostagem, como eu falei, existem, né, a coleta da matéria-prima através de várias fontes. Uma delas seria o canteiro do produtor, aqui nessa primeira foto é um canteiro de couve, que aparentemente ele está um canteiro bonito, mas ele já perdeu o seu valor comercial. Então o produtor roçou esse canteiro, a gente fez a coleta dele e destinou a compostagem misturando para o capim. Então aqui é um canteiro que já perdeu o valor comercial, apesar de parecer que está bonito. Então aqui é uma coleta a campo. Qual que é a vantagem disso para o produtor? Num processo normal, essa matéria demoraria em torno de 20 dias para estar se decompondo. E aqui ela foi retirada, né? Então, em seguida, o produtor já pôde levantar os canteiros e plantar alface. Então, com a retirada e destinação para compostagem, né, além de um ganho de tempo pelo produtor no seu plantio, e ela evita também a propagação de pragas e doenças para a próxima cultura. Então, aqui em menos de 48 horas, ele já estava com o canteiro pronto para o plantio de alface, coisa que se ele deixasse essa couve, como aqui na lateral, em decomposição, ele demoraria em torno de 20 dias para estar entrando com a nova cultura. Aqui é um outro processo de coleta, né? Então, através do beneficiamento na indústria, no comércio, né? Você faz essa coleta e destina para compostagem. Então, a primeira fonte seria o canteiro, direto do produtor, e o segundo seria a questão do beneficiamento lá no comércio, no centro de distribuição, no mercado. Isso é destinado para compostagem, né? Misturado com o capim, após ela ter aquela estabilização que eu comentei, ela vai para o canteiro. Aqui, esse primeiro canteiro já é um canteiro que foi disponibilizado para as minhocas, ele já está pronto para adição de minhocas, foi adicionado minhocas, aqui como na segunda foto, e depois de algum tempo ela já começa a fazer essa degradação do material, né? Então pode ver que aqui o material já está mais fino, e em cima ele está mais grosso. Bem aqui tem uma minhoca, né? Ficou bem visível, e após uns 30, 40 dias mais ou menos, acontece esse processo total. Uma das grandes perguntas mas essas minhocas morrem, o que acontece com ela? Não, ela só se multiplica. Então, a cada 30, 40 dias, ela dobra a quantidade. Então, tem 1 litro, dentro de 30, 40 dias, ela passa a ter 2 litros. Como que é a retirada dela? Você coloca o material fresco nessas caixas, elas sobem tudo para dentro da caixa, e daí você faz a retirada e inocula no novo canteiro. Aqui é o humus sem beneficiar, né? É um humus bem úmido, ele está bem grosso. Aí é feito o próximo passo, feito o processo de secagem, depois o processo de peneiragem, que ele se torna esse produto aqui que parece um pó de café. E, através do humus já beneficiado, aqui nessa primeira e segunda foto, ele se desdobra em vários produtos, né?
ele pode ser vendido, aqui no caso, in natura, na questão de pacotes de 2, 5, 10, 15, 20 quilos. Ele pode ser utilizado para fazer mudas, misturado numa proporção com composto. Aqui é um exemplo de muda de alface americana, o canteiro do produtor, né? E aqui ela já colhida. Esse humus, ele pode ser transformado em humus líquido também, que ele pode ser aplicado via foliar. E esse humus, lá naquele primeiro processo de compostagem, depois que estabilizou, ele já é um composto, mas ainda não é um humus de minhoca. Você pode pegar esse humus e estar enriquecendo lá naquele primeiro processo antes de disponibilizar para as minhocas. Aqui é uma das grandes perguntas, né? Sempre perguntado a questão da matéria, da questão da mecanização. Então, hoje, o processo é todo mecanizado, né? Com coisas simples que é disponível na propriedade. Então, aqui um trator com caçamba, com carreta, uma mini escavadeira, facilmente encontrado no mercado, um tratorito com uma caçamba. Então, aqui carrega na horta, traz, entra em decomposição, né? Estabiliza, vai lá para dentro do canteiro, depois nesse canteiro ele tem que remexer. Então, hoje, em torno de 80% do processo, ele está mecanizado. Qual que é os benefícios da compostagem, né? A compostagem promove a sustentabilidade através da reciclagem, diminui a quantidade de resíduo nos aterros, colabora com o crédito de carbono, pois evita a produção de gases do efeito estufa, elimina patógenos, retém nutrientes e ativa o solo, favorecendo a produção de micro-organismos, né? Ela ativa o solo no sentido de colocar matéria orgânica nesse solo, que na produção de hortaliça é praticamente todo retirado, né? Que a matéria que ia se transformar em matéria seca, enfim, em matéria orgânica, ela é retirada para venda. Outro benefício é o atendimento das ODSs. Então, hoje, atende diretamente 5 ODSs, que seria a número 2, que é a Fome Zero Agricultura Sustentável, a número 11, né, Cidades e Comunidades Sustentáveis, a número 12, Consumo e Produção Responsável, a 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e indiretamente as outras, porque se você tem a Fome Zero, você erradica a pobreza, você tem a saúde e bem-estar, você tem uma educação de qualidade, temos crianças bem alimentadas. Então, esses são um benefício da compostagem. E era isso, é um processo não muito complexo, exige algumas técnicas para ter um composto e um humus de minhoca de qualidade, mas o processo de compostagem nas suas etapas básicas são essas.